lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana. E eu começo mostrando para vocês um trechinho da aula Mulheres Jovens na Política, com a deputada federal Natália Bonavides. Em seguida, você confere um pedaço da minha conversa com Bia Caminha, vereadora do PT de Belém, e com Vivian Farias, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, sobre a importância da formação política de mulheres jovens. Confira. Olá meninas, eu sou Natália Bonavides, é um prazer participar dessa formação do Elas por Elas, projeto do qual eu fiz parte quando fui candidata a deputada federal em 2018. Quando eu decidi ser candidata, não foi nada confortável, né? Como eu falei, não era nada que eu já pensava, que eu já queria, e não foi nada tranquilo, assim, não foi uma decisão fácil que naturalmente eu tomaria. E eu tô dizendo isso porque talvez muitas de vocês também estejam sentindo isso, e eu quero dizer que é normal, né? É até esperado diante do quanto a sociedade fala pra gente todos os dias, cotidianamente, desde que a gente é pequenininha, que os espaços públicos não são nossos, que os espaços políticos não nos pertencem, que, enfim, a possibilidade de fazer uso da voz no espaço público não é das mulheres. A gente passa a vida inteira vendo isso, a gente passa a vida inteira sendo ensinada que é assim. Então nada mais natural que nesse momento, né, no momento de uma decisão tão difícil, tão importante, seja uma decisão dura. Todos os temas, na minha opinião, de desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a violência sexual, o feminicídio, o fato de que a gente ganha menos, de que a sociedade literalmente acha que a gente vale menos, o fato do trabalho doméstico não remunerado, todos esses temas que são desafiadores, né, há gerações e continuam na nossa, são temas que só vão poder ser enfrentados de maneira adequada quando nós tivermos mais presença nos espaços políticos, né? A solução para tudo isso passa por esse outro tema, né, por esse outro debate da participação nossa, das mulheres na política. E aí, falando um pouco sobre campanha é sempre um momento muito desafiador. A gente sofre machismo, sim, né? Inclusive não só de fora, né? Não só na rua, mas às vezes dentro do nosso próprio partido, às vezes nossas candidaturas acabam sendo subestimadas, né? Acabam sendo não levadas a sério, e a gente precisa se levantar contra isso. Então é um momento muito precioso para a gente falar com o povo, né? Um momento muito precioso para a gente fazer a defesa do nosso projeto, para a gente apresentar as nossas ideias. E em todas as campanhas, né, nas duas campanhas, a gente fez... eu queria mencionar 3 coisas, né, que eu considerei bem importantes. As campanhas de rua, eu sei que rede social, a gente sabe que está ganhando cada dia mais uma importância maior, né, mas a gente sempre fez uma campanha de rua muito forte, de panfletagem, de adesivaço, de
ir para as paradas de ônibus, para perto das escolas, enfim, para estar mesmo em contato com o povo, dialogando com o povo. E é muito importante vocês irem, para além da companheirada que está junto, fazer isso, fazer as panfletagens, é muito importante a candidata aí também, porque é um diálogo que não dá para substituir, né? A gente realmente bater aquele papo sobre as nossas propostas, tirar as dúvidas e receber também ideias que acabam contribuindo muito com a campanha. Por outro lado, né, eu falei que eram 3 coisas, mas por outro lado as campanhas de redes têm uma importância cada vez mais significativa. A gente agora na pandemia está tendo ainda essa importância especial, né, já que a gente não está podendo fazer encontros que normalmente estaríamos fazendo de pré-campanha, né, reuniões, rodas de conversa, tem tido uma significância ainda maior nesse momento as redes sociais. E a gente gosta de, além de colocar nossas posições políticas, né, nossas redes, mas falar um pouco da gente também. É bom que as pessoas nos conheçam, né? É importante também colocar um pedacinho das nossas vidas para além das nossas posições políticas, porque isso traz as pessoas mais para perto, né? Engaja mais, a gente acaba, as pessoas criam um vínculo maior quando a gente também usa para fazer isso, não tem problema. E a terceira coisa que eu queria falar era sobre a parte programática da campanha, né? Como fazer uma campanha que construa um programa coletivo e que faça a defesa desse programa também coletivamente. E aí eu queria contar uma experiência que a gente começou quando eu fui candidata a vereadora em 2016, que foi o Chame Gente. Chame Gente é um nome de uma atividade que até hoje eu faço, né? Até hoje fiz na campanha, fiz no mandato de vereadora, fiz na outra campanha e faço hoje como deputada federal. Fiz até uma edição virtual agora, no formato de live, no meio da pandemia. E o Chame Gente nada mais é que uma roda de conversa, tá? É uma roda de conversa que a gente já fez em todo tipo de canto, no meio da praça, ao ar livre, dentro de sindicatos, de câmaras municipais, de teatros, enfim. Era uma roda de conversa normalmente temática, mas às vezes também sobre a conjuntura mais geral. E foram momentos muito importantes, porque as pessoas que participavam, e aí falando especificamente dos Chame Gente das campanhas, elas acabavam participando, colocando uma ideia de proposta, por exemplo, depois viu essa proposta entrar no nosso programa, que estava lá exposto no nosso site, se sentiam muito parte daquilo, né? Que estavam construindo mesmo aquela candidatura e normalmente se engajavam muito. Imaginem que num cenário de mais de cerca de 52,7% do eleitorado brasileiro, nós, mulheres, ainda somos cerca de 15% das representações políticas. Então, a grosso modo, é como se a gente tivesse apenas 15% de participação feminina nos espaços de poder. É óbvio que a gente tem tido grandes avanços, a própria bancada feminina tem construído espaços coletivos suprapartidários, a nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT, inclusive, tem feito um trabalho muito relevante nessa unidade programática dos partidos em torno de pautas específicas para as mulheres. Só que, gente, imagine que fazem apenas 87 anos do sufrágio feminino. Isso quer dizer, nós mulheres participamos, apesar do Brasil ano que vem fazer 200 anos de república, temos apenas 87 anos de participação das mulheres na política. E agora, nos 31 anos da Constituição Cidadã, a gente tem essa efervescência também e esse compromisso dentro do PT de visibilizar essa pauta. O Partido dos Trabalhadores, inclusive, é um dos poucos partidos na América Latina, foi o primeiro na América Latina, a instaurar cotas para jovens. Então, nós instituímos 50% de participação para mulheres, 20% de participação para jovens, 20% para indígenas e negros. Por quê? A diversidade, ela não traz só um colorido, um olhar democrático, ela possibilita que as mais diversas vozes consigam ser ouvidas. Então, as questões que as jovens mulheres vivem, como bem colocou a nossa querida deputada Natália Bonavides, sobre desestruturação do emprego, precarização, a própria maternagem, a falta de apoio público, a legislação recente que a nossa deputada Marília Reis aprovou sobre o uso dos absolventes.
Porque o Estado precisa olhar para essa jovem mulher não como o futuro, não versar sobre o amanhã, mas versar sobre o hoje. Por isso que, inclusive, a Fundação Perseu Abramo tem preparado o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas, que é um estudo sistematizado de tudo que o Estado brasileiro tem hoje, mas, sobretudo, o que é que o nosso programa pode fazer mais e pode fazer melhor. Então, a gente não vai ter só o melhor candidato, mas vamos ter também o melhor conteúdo programático com muito compromisso com a mulher jovem brasileira. Muitas vezes as mães, né, falavam, minha filha tem 12 anos e ela sabe de toda a tua vida, tudo que tu posta no Instagram, tudo que tu faz, ela te acompanha, te tem como inspiração, e começa a participar da política, né? Não diretamente, mas acompanhando a política, acompanhando o que acontece na cidade. E isso é uma responsabilidade muito grande, maior até do que eu poderia imaginar quando me candidatei. Eu entro na política, na luta social, né? Logo ali perto do golpe da Dilma, onde eu começo a me interessar por política e a querer entender da democracia, eu começo a participar de eventos, de palestras, e quando eu faço 18 anos eu me filio no PT, assim, no meu aniversário, e entrei na universidade também aos 17 anos. Quando eu entro na universidade eu começo logo a assumir o centro acadêmico, fui para o DCE da universidade, fui 2 vezes coordenadora geral do DCE da universidade, comecei a participar do movimento estudantil, participei do congresso da UNE, fui para a direção da entidade e sempre ocupei um papel de mobilização, de estar presente na luta social. Não entendia que aquilo me levaria a uma candidatura política. Entendi isso depois, principalmente dentro do PT, quando a gente percebe que os nossos representantes, eles são pessoas que vêm da luta política social nas ruas, muito mais do que da luta institucional. E ano passado a gente não se enxergava, né? Faço parte de um grupo de jovens, a gente não se enxergava em nenhuma candidatura do partido. A gente se olhava e dizia assim, a gente vai votar em quem? Né? A gente precisa de um candidato, de uma candidata que nos represente como a gente pensa, como a gente fala, quem a gente é, de onde a gente vem, a luta que a gente organiza. E o PT recebeu a minha candidatura, fui uma das poucas jovens candidatas na cidade de Belém, que era a capital do Pará. Recebeu a minha candidatura de forma ainda muito engolindo, mas agora eu entendo que o PT também ele é muito mais do que um ou outro dirigente, né? O PT é um organismo de gente, de povo, muito maior do que as suas estruturas burocráticas. E hoje a gente cumpre esse papel na cidade. Eu sou a líder do PT na Câmara, no governo da esquerda, que é o governo de Milson. Sou vice-presidente estadual do partido. E a gente cumpre um papel de receber as outras pessoas no partido, né? Essas outras meninas, essas outras mulheres negras, de mostrar que o PT é um partido LGBTQIA+, e que essas nossas pautas, que passam muito pelo meu corpo, que é um corpo muito político, né, de uma mulher preta, bissexual, de 22 anos de idade, estudante, tá dentro do PT, e o PT tem que entender como vai receber as nossas lutas daqui para frente. A gente faz política no dia a dia, nós mulheres somos as que mais fazemos políticas nesse país, mas não estamos na luta institucional. E é um grande desafio nosso entender, que já é meu, né? Já estou nesse lugar, então entender como que a gente vai receber essas novas gerações, e que essas pessoas vão entender também que elas são importantes e que elas também fazem parte dessa luta e dessa construção da democracia do Brasil e da luta por dignidade, por justiça. No programa de terça-feira, dia 28, exibimos a aula A Luta das Mulheres LGBTs com a presidenta da ABGLT, Simi Larra. Em seguida, eu conversei com Rubra Araújo, professora doutora da Universidade Federal do Tocantins, e com Michele Meira, secretária LGBT do PT do Ceará, sobre como o discurso moral e o combate à ideologia de gênero afetam os direitos das mulheres LGBTs. Acompanhe. Nós estamos falando aqui nesse papo sobre mulheres lésbicas, bissexuais e transgêneras. A gente sabe que tem um discurso moral na sociedade que durante milênios vem colocando esta população sobre sobre a situação de uma extrema violência e de uma extrema exclusão. Há um conceito de que mulheres têm que servir a homens e que o seu amor não pode ser compartilhado com outras mulheres. Assim como a biologia vai dizer de forma determinante que a nossa genitália define quem somos.
define que papel de gênero, que relação de gênero é possível para a nossa existência. E nós dizemos que não, que isso não pode acontecer dessa forma. Durante um bom tempo, essas pessoas foram vistas como doentes, ainda são por algumas pessoas, ainda há um discurso que nos patologiza, que nos coloca no lugar de seres doentes, por sermos quem somos, por amar quem amamos. E a gente precisa dar uma guinada nisso. E mais do que nunca, neste período de extremo conservadorismo, neste período onde o conservadorismo senta na presidência da República, onde ocupou diversos lugares de poder e vem fazendo um enfrentamento genocida com a nossa população, a gente precisa de contranarrativas, de narrativas contra-hegemônicas que possam ressignificar esse lugar. Então, é preciso tirar a sustentação que está ali alimentando essas pessoas. É comum a gente observar que quando essas pessoas estão em risco, seja por uma investigação, seja porque suas máscaras estão caindo, ou porque foram acusados de corrupção, de assassinato, de alguma coisa errada, eles sempre vêm com um discurso que se chama ideologia de gênero. Esse discurso é uma mentira que vai atingir diversas populações, mas que tem como central a nossa população. Porque vai dizer que nós queremos destruir a família, que nós queremos acabar com a vida. E isso é exatamente o contrário do que defende a nossa luta. Nós queremos nos manter vivas e queremos o direito humano de ocupar diversos lugares, inclusive o lugar da família. Então, é necessário que uma contranarrativa que humanize essas relações, que coloque essas relações como naturais, como possíveis, que desmistifique paradigmas errôneos e preconceituosos que essas pessoas incutiram no diálogo com as pessoas. Não adianta nós nos municiarmos de questões que para nós são caras importantes e que nós não vamos abrir mão, como economia, como saúde, como assistência social, que são pautas que nós defendemos, porque o nosso movimento é interseccional. Nós não podemos abrir mão dessas questões, mas toda vez que a gente explica sobre isso, o que faz com que as pessoas, esse 30%, essas pessoas que meio vão lá, vão cá, sustentem essas pessoas, é o discurso moral. É sempre aí que essa pessoa recai para justificar porque nós não somos uma opção viável. Então é necessário que todas nós naturalizemos isso, que todas nós modifiquemos e traçamos para o nosso discurso, para o nosso debate essa pauta. Sejamos nós as mulheres lésbicas e transgêneras, sejamos nós mulheres cisgêneras e heterossexuais. Esse discurso, ele precisa ser um discurso naturalizado nas nossas relações. Nós devemos dizer que essas formas de amar e de existir, elas valem a pena, elas podem existir e elas não são ameaças a nenhum de nós. É óbvio que muito se fala, por exemplo, sobre educação, e é óbvio que nós não vamos chegar para falar de gênero e sexualidade da mesma forma que a gente fala no ensino fundamental, a gente vai falar no ensino superior. É óbvio que não, isso é uma mentira que está sendo dita. E eu cito isso como exemplo para a nossa narrativa, para o nosso discurso. Então, a onda conservadora no país, ela não veio, ela não veio de repente, com o Bolsonaro. Ela se expressou da forma conservadora maior nesse momento do governo Bolsonaro. Mas a gente que acompanha, nós que somos dos movimentos e acompanhamos os legislativos, essa onda conservadora, ela vem já há algum tempo, E aí a gente vê essa empreitada, de pastores, de delegados, da turma aí que vem, que traz esse discurso, que é um discurso armamentarista e um discurso que ele exclui, um discurso preconceituoso,
que exclui determinado público, e aí em específico a população LGBT. A gente vem, desde 2014, 2015, que a gente vem com a escola sem partido, né? A gente vem com o projeto de retirada, né, de todas as nas rações sobre cultura, sobre cultura e sobre a questão da educação, tirando o gênero. Então, assim, foi uma coisa arquitetada, né, de alguma forma, e que hoje deu esse boom com a entrada do Bolsonaro no poder, que aí ele vem não só agredindo, né, no sentido tático mesmo deles, de usar isso como uma barganha ideológica e política, como agora chega ao ponto da gente retirar tudo que tem gênero, e aí nas câmaras municipais, nas câmaras, nas assembleias legislativas, chegou ao ponto, né, de uma discussão sobre gênero alimentício, e um deputado que não estava entendendo o que estava sendo discutido se levantar e ser contra, entendeu? Então, a gente precisa agora, como a Cime mesmo colocou, não sair desse debate, enfrentar esse debate, e principalmente de forma política e de forma séria. O povo brasileiro, ele não é um povo odioso. A maioria, o povo odioso, essas pessoas que têm esse conservadorismo aí no coração, né, essa turma aí que não sai desses 25%, entendeu? A gente precisa dialogar com outra turma que não seja pulverizado essas fake news, né? Então, a gente precisa também ter esse momento de conversa, e aí parabenizar o programa por trazer esse tema, e exatamente falar um pouco sobre qual é esse monstro que colocaram, que na realidade não é monstro nenhum, que é a vida das pessoas, que é o direito das pessoas de vivenciarem a sua sexualidade, o seu gênero, de forma mais tranquila. A Organização Mundial de Saúde retirou, na retirada da questão das LGBT, de lésbica, gays, bissexuais e transexuais, como patologia, a gente conseguiu avançar nesse debate contra a homofobia. Mas isso precisa ser discutido com a sociedade. A gente não tem que ter medo de estar colocando isso no processo eleitoral. A gente tem um exemplo aqui, trago um exemplo de 2004, né, quando a gente colocou, eu fui coordenadora municipal LGBT de Fortaleza, fui coordenadora nacional da política LGBT no governo Lula. E quando a gente estava aqui no Ceará, em 2004, fazendo a campanha da companheira Luiziane Lins, que hoje é deputada federal, para a prefeita de Fortaleza, o nosso opositor, que era o Moroni Torgon, que era ligado às igrejas, né? Ele é mórmon, e nesse momento ele pegou uma parte do nosso, no segundo turno, ele pegou uma parte do nosso programa de governo que falava exatamente sobre os direitos humanos da população LGBT e contorceu isso. Nos planos, a gente colocava em debater no plano de educação, né, no plano municipal de educação, e colocar capacitação para os educadores. E isso entrou como uma pauta de campanha. E uma forma que a gente viu foi que não adianta a gente esconder, não adianta retirar do nosso programa de governo, não adianta. Se foi para o debate social, nós temos que enfrentar o debate social. Acho que a Cime falou bem isso aí. Então, se o debate social está posto, e se hoje a pauta é discutir, sim, a questão LGBT, a questão gênero, nós temos que conversar, temos que colocar o que a gente pensa sobre isso, qual é a sociedade que a gente pensa, qual é a sociedade que a gente quer construir, e que a gente quer construir, sim, uma sociedade que inclua todos, sem tirar. Aí a gente quer destruir a família. Não tem nada a ver isso. Nós queremos ter o direito de construir nossa família. E esse direito tem que ser garantido pelo Estado. Isso foi reconhecido pelo STF. A Organização Mundial de Saúde diz que nós não temos patologia. A nossa legislação, a nossa Constituição garante que nós possamos constituir família, que nós possamos existir na sociedade. E
essa parcela conservadora acaba tendo uma narrativa maior do que a nossa. E se a gente vê o povo brasileiro, ele não é preconceituoso. O povo brasileiro é diverso. E essa diversidade faz com que a gente consiga dialogar sobre tudo. Nós que estamos acostumados a ser legitimados nesse país, a ouvir sempre as vozes do Sul e Sudeste, ouvir as vozes do Norte e do Nordeste é realmente algo inovador. E eu parabenizo o programa nesse sentido de trazer essa discussão tão cara que é sobre as mulheridades, né? As mulheridades do ser mulher. E nesse sentido eu concordo plenamente com o que foi colocado no início, na aula, né, de que tudo está centralizado, né? Por exemplo, o Foucault ele vai falar muito bem nos seus vários compêndios sobre a história da sexualidade 1, a história da sexualidade 2, que tudo está no âmbito do discurso, né? E, sobretudo, ainda um discurso moralizante, que é um falso moralismo, que predomina no nosso país, como a Michelle colocou muito bem, que não vem de hoje, né? Porque, infelizmente, o nosso país, né, nós pensamos assim, no Ocidente, de um modo geral, como é que se dá a produção da verdade? E a produção da verdade, eu gostaria de destacar 2 locais de produção da verdade, que, primeiro, a nossa comunidade, a nossa sociedade brasileira, ela legitima, né, segundo pesquisas que já foram feitas, ela legitima principalmente 2 grandes locais como produção de verdade. Que primeiro seria as Forças Armadas, por isso estamos aí com o governo do armamento, voltando à questão da ditadura militar, totalmente com a questão do AI-5 aí de novo. Por quê? Porque muita gente ainda acredita que a produção da verdade se dá nas Forças Armadas, se dá na coação, que o conhecimento se dá à medida que eu faço a coação com o outro, né? E lado a lado com a produção da verdade que se dá nas Forças Armadas, a população brasileira ainda, isso é senso comum, ainda acredita que a produção da verdade também se dá na igreja. E aí, nessa igreja, nós temos aí um discurso neopentecostal, um discurso ainda tradicional também, de uma onda bastante conservadora católica, e que se mistura com essa visão neopentecostal, e nesse sentido, quem mais sofre é a nossa população trans, né? A nossa população trans e todas as letras da diversidade sexual e de gênero são as pessoas que vão mais sofrer esse impacto, porque são as pessoas mais marginalizadas, as pessoas mais colocadas à margem. E nós estamos aqui para dizer que o nosso território, nós não temos que ir para o centro, nós podemos ficar com a nossa performance de gênero, nós podemos colocar bem claro que o fato de ser mulher não se resume na singularidade, mas está na pluralidade, por isso a questão das mulheridades, né? E a questão da orientação sexual e a identidade de gênero, que são pautas imprescindíveis para se pensar nessa sociedade, sobretudo nesse século XXI, para fazer valer o que já preconizava desde 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está garantido na nossa Constituição Federal Brasileira. A gente tem aí, infelizmente, uma onda de um governo, de um biopoder, que ele flerta muito com a ignorância, né? Nós temos uma elite brasileira de um percentual pequeno, como a própria Michelle colocou muito bem, e que esse percentual pequeno, ele flerta com a ignorância, ele flerta com o senso comum. E, nesse sentido, vidas estão sendo ceifadas. Quantas companheiras nossas estão tombando ao longo da história? E se nós estamos aqui, é em memória do sangue de inúmeras companheiras que morreram na esquina, que não foram assassinadas, o corpo foi executado com requintes de crueldade e de violência. Então, nós estamos aqui para gritar, né? Como a própria Clarice Lispector vai dizer, que há um direito ao grito, e mesmo nós sendo uma raça anã, né, um percentual da população considerado anão, nós temos a direito ao grito, porque nós temos direito à voz. Nós somos dotados também do discurso,
E, nesse sentido, nós estamos aqui para dizer que nós não concordamos e para gritar o nosso direito à vida, né? E a vida realmente como preconiza os nossos documentos oficiais, que nos garante isso, né? Mas, infelizmente, uma onda conservadora querem nos tirar, sobretudo da escola, sobretudo da discussão na formação de professores, essa pauta que é tão cara, tão necessária para a vida em sociedade, né? É muito caro para nós estar aqui hoje, é muito caro para nós pensarmos essa sociedade que precisa incluir a todas, a todos, pensar uma linguagem que não está pronta e acabada. Eu achei muito interessante, a colega falou lá no início que nós precisamos de uma nova linguagem. E aí, como uma pessoa pesquisadora na área de letras, de fato eu concordo que precisamos de pensar uma nova linguagem, precisamos pensar os feminismos plurais, precisamos pensar uma formação de professores que se dá de uma forma pluralizada, de uma forma baseada no direito de ser, né, no direito do ser humano se manifestar na sua pluralidade, na sua diversidade. Então, a gente agradece e a gente percebe, eu concordo, eu corroboro com todo o discurso já colocado, que nós precisamos realmente desse contradiscurso, porque é no contradiscurso, é na contra-argumentação que a gente vai formando a nossa cidadania, né? Uma cidadania que se dá, infelizmente, mediante muita luta. Uma luta que muitas das nossas amigas tombaram, mas estamos aqui para resistir. E como diz um grande poeta aqui da cidade onde eu moro, em Tocantins, ele vai dizer que a resistência é a parteira da liberdade. Então, nós acreditamos que a liberdade ela vai ecoar do cárcere, e a liberdade, o grito pela liberdade, ele jamais vem do opressor, ele vem pelo oprimido. Por isso, nós, enquanto pessoas, enquanto uma população oprimida, nós estamos aqui para gritar, né? Gritar pelo direito à vida. Para o dia 29, quarta-feira, a aula escolhida foi o Ecossocialismo Feminista, com a professora e ex-secretária da Mulher do PT-DF, Maria Ricardina Almeida. Em seguida, eu conversei com Amêndoa Vilardi, professora ecossocialista e chefe de cozinha, e com Sara Derruri, mestra pela Universidade do País Basco e militante do PT de São Paulo, sobre a construção do ecossocialismo e como ele conecta todas as lutas. Confira. Quando eu fui convidada, certo, para participar dessa formação, eu me lembrei, certo, de que nós já vínhamos conversando dentro do coletivo do qual eu participo em Brasília, que é um coletivo de ecossocialismo e ecofeminismo, e que nós poderíamos ter uma fala aqui que mostrasse a importância, certo, do ecossocialismo, do ecofeminismo, neste novo momento da vida nacional. Quando eu fui convidada também, eu me lembrei de uma frase que o Milton Santos, aquele grande geógrafo nosso, não é? Falou da importância do local. E ele dizia que o global ele só existe se o local existir. A sustentação do global é o local. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, que é uma coisa que nós estamos discutindo intensamente dentro do coletivo que estou participando. Por que eu estou fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso no nosso coletivo? Porque hoje a gente vive uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, em decorrência de uma pandemia que tem tudo a ver com os desastres que o capitalismo provocou no mundo inteiro e, sobretudo, nos países periféricos, como o Brasil. Certo? Essa pandemia ela não acontece por acaso, os estudos, tudo que tem sido estudado, tudo que tem sido visto, tem mostrado que a pandemia ela não veio por acaso.
certo? Ela é decorrência de toda a depredação, de todo o desrespeito com a natureza, de toda a exaustão dos recursos naturais que o Brasil tem, que o mundo tem. E isso tudo é feito em nome da acumulação capitalista, que é de uma, eu digo assim, de uma ganância incrível, certo? Uma riqueza que está sendo acumulada para ficar nas mãos de uma meia dúzia de grandes ricos, de grandes milionários, bilionários do mundo. E aí, em função disto, quando a gente tem a possibilidade de começar a pensar a vida do lugar, a vida do local, é de uma riqueza assim fabulosa, de uma riqueza assim incrível, o potencial da força que daí pode gerar. Aí, o que a gente quer, de uma forma bem resumida, porque não dá tempo da gente se estender muito neste momento, é chamar a atenção para a importância de um mandato ligado à recuperação, à estimulação, ao compromisso com a recuperação do meio ambiente aí do local, sabendo do potencial que esse local tem, sabendo de como é importante preservar, porque se nós não cuidarmos disso, nós não vamos deixar, nós não teremos vida. As estimativas são, ou a gente faz alguma coisa já, imediatamente, ou nós não teremos como sobreviver daqui a 30 ou 40 anos. A gente não estará lá, possivelmente, eu não estarei, mas com certeza os meus filhos, os meus netos, os filhos de vocês, os netos de vocês estarão. E a gente precisa ter um compromisso com a juventude do futuro. A gente precisa deixar um mundo melhor para as pessoas que estão aqui, que vão nos suceder e que vão continuar a luta, essa luta que o PT sempre fez, esses compromissos que o PT sempre assumiu, com a diversidade, com as mulheres, com um mundo melhor, certo? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. O que é que permite que a vida continue funcionando, continue organizada, no momento onde a gente vê uma expansão desenfreada de atividades extrativas no campo, onde a gente vê a desregulamentação da mineração, que atua livremente, onde a gente vê o avanço do genocídio dos povos indígenas, das comunidades negras, afrodescendentes e quilombolas no Brasil, das comunidades periféricas, mas também um momento de muita sobrecarga do trabalho, das mulheres principalmente, um momento de precarização das relações de trabalho. Então, acho que quando a gente fala de uma visão ecossocialista e ecofeminista, acho que ela é uma visão que está dizendo para nós que nós achamos que é a vida que tem que estar no centro. É a vida que tem que ser determinante para como nós organizamos as relações sociais. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa a economia, quando a gente pensa a lógica do lucro, né? Desde os movimentos sociais, a gente tem afirmado muito ativamente que a vida é mais importante que o lucro. Eu começo essa aula de hoje, primeiramente agradecendo ao convite do TV Elas por Elas, agradecendo aí pela aula das companheiras, né? E dizendo a importância do ecossocialismo dentro da sociedade, trazendo uma perspectiva decolonial, e eu acho que o feminismo, que o ecossocialismo, eles andam totalmente conectados, porque são as mulheres que são as principais atingidas dentro dessa onda capitalista. Eu, por exemplo, moro no maior território quilombola, né, que é Cavalcante, e a gente tem esse exemplo daqui, das mulheres calungas, que são elas as fontes da economia local, através da sua relação com a natureza, né? Eu trago aqui para vocês um livro muito importante, feito realizado em parceria com uma cooperativa, que é sobre corpo e território da mulher calunga, que vem falando dessa relação dela com o alimento, né? O homem planta e a mulher agrega valor
transformando em um doce, em uma cachaça, e ele fala muito da importância de preservar o território e preservar o território, preservar o seu povo. Então, acho muito importante trazer esse debate dentro dessa perspectiva ecossocialista. A gente tem aí lutas como a Marcha das Margaridas, né? Margarida Alves, que foi uma mulher de luta no campo, e sempre dessa relação do nosso corpo com a natureza, e acho que está bem nesse caminho mesmo, essa construção onde a esquerda deve tomar partido e levantar essa pauta juntamente com as outras pautas marxistas. No programa de ontem, dia 1º de outubro, eu recebi a historiadora e professora da USP, Selma Rocha, e a secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, Carmen Foro, para um debate sobre a aula Os Impactos da Pandemia da Covid-19 no Dia a Dia das Mulheres, com a psicóloga e coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, Nalu Faria. Vamos conferir. Já faz alguns anos que a gente fala de que a gente vive um momento de agudização do conflito capital-vida. E é impressionante como agora, frente ao tema da pandemia, isso ficou evidente que nós não estávamos exagerando. Justamente a gente falava que era mais que um conflito capital-trabalho, era um conflito entre o capital e as bases da vida mesmo, onde muitas vidas são consideradas descartáveis, né? Então, e isso tem a ver também com nossa leitura sobre como há uma lógica da acumulação capitalista, e todos sabem que nós olhamos o capitalismo como um sistema que imbrica várias formas de opressão, como o patriarcado, o racismo, a opressão da sexualidade, o colonialismo, e como parte de uma herança colonialista, como essa lógica de acumulação, ela é incompatível com a lógica de sustentabilidade da vida. Eu acho que é isso que está sendo desvelado nesse momento. E eu acho que é importante também a gente pensar, né? Claro que o vírus é cruel, o que ele significa de risco para as nossas vidas, ninguém pode questionar, mas também nós temos que compreender que a forma como a pandemia se alastra em nossos países tem a ver com isso que nós estamos falando, dessa devastação do Estado, dessas políticas de austeridade, o que são as desigualdades no nosso país, não só no Brasil, mas a gente está falando de vários países do mundo, e de como o fato da gente ter um país que estava com desemprego crescendo, a fome tinha voltado, a recorte dos recursos da saúde, faz com que, como se desenvolve a pandemia, é muito mais complicado, e ainda mais com o governo Bolsonaro, que não preciso eu repetir aqui para vocês o que significou, inclusive, e continua significando a posição genocida dele em relação à crise, à pandemia, perdão, mas que no fundamental, vinculado à dimensão da pandemia, não criou as condições, não preparou o país justamente para enfrentar de uma forma melhor essa questão, né? E a gente está vendo também como se desenvolve aqui na relação com as nossas desigualdades de raça e classe. A gente, quando a pandemia chegou no Brasil, tinha aquela história de que matavam os velhos, né? Então, deixa os jovens trabalhar para a economia continuar funcionando. Esse é um dos discursos do Bolsonaro. Então, eu acho que, para mim, uma questão assim, tenho muito acordo com o que já foi dito, eu queria só reforçar que nessa questão do desvelamento do que é a sobrecarga das mulheres e do trabalho doméstico, que também é um tema que nós falamos há tantos anos, a gente tem que trazer para o debate político e econômico, do ponto de vista nosso, da economia feminista, de como
né? Isso demonstra o que são as bases de sustentabilidade da vida. E em que a vida se sustenta? Em boa parte, a vida humana se sustenta, primeiro, partindo da natureza, das mediações que a gente faz com a natureza, mas em grande parte do trabalho das mulheres, né? Acho que há muitos impactos na vida das mulheres. O primeiro dele, vamos tratar da questão mais imediata em relação à sobrevivência, é a circunstância do desemprego. Os dados do primeiro trimestre desse ano e do segundo trimestre também mostram que o desemprego entre as mulheres foi muito maior do que o dos homens, por exemplo. Ocorre que as mulheres, uma grande parte das mulheres brasileiras, são chefes de família e experimentam a tarefa de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de ter que dar conta da circunstância da não frequência à escola, que nós constatamos. E, em muitos casos, nós constatamos também a situação de aumento de dois fenômenos. Um, a violência doméstica contra as mulheres, e também algo que nós temos acompanhado muito de perto, que é a violência sexual contra crianças, especialmente contra meninas. Então, esta situação, a meu juízo, envolveria uma política de busca ativa que tivesse foco na condição de sobrevivência das mulheres e suas famílias e seus filhos, envolvendo aí, em primeiro lugar, uma política de garantia de alimentação. Nós temos visto que a fome ronda milhares de pessoas no Brasil nesse momento. As cenas chocantes que nós temos visto das pessoas buscando ossos, carcaças de animais para se alimentar, é algo que nós não precisaríamos ter vivido outra vez no Brasil. Nós tínhamos saído dessa circunstância. Então, é absolutamente vergonhoso ver essas cenas e ver que as mulheres, nesse contexto, sofrem muito diretamente por suas próprias vidas e pela vida, as vidas que elas têm que defender todos os dias, que são dos seus filhos. Nós temos inúmeros casos de mulheres que, por conta da circunstância de desemprego, não tiveram o que dar de comer para si, para a sua família. Nós estamos assistindo isso. Então, a fome crescendo, a dificuldade de trabalhar, porque muitas pessoas... Porque nós tivemos um período grande em que as pessoas tinham que fazer, de fato, além do afastamento social, tinham, de fato, que ficar em casa, só que para ficar em casa é preciso ter salário e é preciso ter a garantia de alimentação. Então, acho que houve uma grande desarticulação que é intencional, ela não acontece por acaso, das políticas nacionais, das políticas estaduais e municipais. Acho que o auxílio emergencial, a maneira como ele foi construído, a maneira em que os lapsos de tempo que nós tivemos entre um e outro auxílio, que na segunda leva passou a acontecer com valor menor, fizeram com que as pessoas chegassem a essa situação. Então, quando eu falo em falta de coordenação, e isso não é só incapacidade, isso é decisão política, eu me refiro à necessária cooperação com estados e municípios para fazer a busca ativa e para desenvolver políticas integradas entre saúde, assistência social, educação e cultura, que pudessem chegar a essas famílias garantindo, de um lado, alimentação, e de outro, garantindo também que nós tivéssemos apoio para que as crianças pudessem ter acesso e contato com a escola. Quando eu falo apoio, estou me referindo a equipamentos como tablets ou celulares e internet gratuita, além de plataforma gratuita. Então, me parece que faltaram políticas em relação a essa questão da sobrevivência das pessoas, da garantia
de alimentação, mas acho que houve um outro problema que precisa ter muita atenção de nossa parte, que é o crescimento da violência. E acho que, na medida em que a vacinação se estenda num ritmo, esperamos nós, por pressão da sociedade brasileira, mais acelerado, será preciso que nós pensemos rapidamente políticas de desenvolvimento local e regional que permitam articular novamente nesse país políticas de geração de emprego e renda para as mulheres, de formação profissional, e retomar a política de proteção à vida das mulheres. Porque toda conduta violenta, misógina, que nós assistimos neste governo, ela, na verdade, autoriza a violência na sociedade. A impunidade no Brasil tem sido uma marca em vários campos, não só no caso das mulheres, mas especialmente no caso das mulheres, significa uma espécie de autorização para que o machismo seja retomado e para que a violência contra a mulher seja, de certa forma, aceita e dinamizada. Só o nome da nossa TV já é algo que nos motiva, que dá sentido a esse momento de que, de fato, nós temos que estar muito juntas, e elas por elas significa uma luta coletiva para a gente transformar a realidade da vida das mulheres no nosso país. Eu gostaria de falar sobre a pandemia e a vida das mulheres, mas eu penso que tem um marco muito importante que nós não podemos pular direto para a pandemia, que a gente precisa enxergar, que antecede a própria pandemia, que é um país machista, que é um país racista, que é um país com muita desigualdade, onde nós sempre ocupamos o espaço de menor nesta sociedade brasileira, né? Então, as mulheres negras, pobres, jovens estão na base da pirâmide chamada, sustentando toda a sociedade brasileira. Então, a pandemia, ela revela o tamanho dessa desigualdade em vários aspectos. No acesso ao posto, ela revela e ela aprofunda essa desigualdade, né? Que é uma desigualdade quase que, em outros momentos, velada, por mais que nós tenhamos tido ações concretas, fundamentais, estruturantes no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Isso não quer dizer que nós superamos tudo isso. Então, a pandemia ela vem e revela, aprofunda, né, deixa muito mais explícito que Brasil é esse que nós vivemos. Então, essa é a primeira questão. Não quer dizer que nós não estávamos vivendo desigualdade e uma série de outras questões antes da pandemia. Então, essa revelação, ela é desastrosa, inclusive vergonhosa, na minha opinião. Quando você vê que as mulheres estão muito sobrecarregadas, e quando você tem contato no dia a dia, você percebe o tamanho desta crueldade, desta desigualdade e do sofrimento que estamos vivendo nós mulheres hoje, né? Então, dependendo do lugar que ela mora, de onde ela está, você pode ver um grau de degradação ainda maior. E eu estou falando isso porque eu sou uma mulher do campo, né, da floresta, e conheço mulheres da cidade. Se eu for falar na perspectiva de emprego, os trabalhos estão muito mais precarizados para aquelas que têm trabalho, para aquelas que viveram sempre da informalidade. Com a pandemia, foram de verdade passar fome e entrar na linha abaixo da pobreza, né? Que eu não sei o que isso pode significar, esta palavra. O que é viver na linha abaixo da pobreza?
É uma desgraça absurda, né? Então, em vários aspectos, estou falando da desigualdade econômica, da desigualdade social, da desigualdade de gênero, da desigualdade trabalhista, nesse campo mais da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora totalmente diversa, complexa, né? E que o resultado desta análise nossa é que, no final da história, toda a classe trabalhadora sofreu e está sofrendo com a pandemia, mas existem, dentre as próprias mulheres, as mulheres que estão em condições bem mais degradantes de suas vidas nesse momento. Uma mulher que não tem comida para ter para ela mesma e para seus filhos é um patamar de desigualdade, de pobreza absurda, né? Que não tem perspectiva nenhuma de trabalho, né? E uma mulher que está sendo ao mesmo tempo violentada e que ao mesmo tempo que está sendo violentada está trabalhando muito mais, porque teve que ir para casa e além disso está carregando os afazeres domésticos, os afazeres da casa, tomar conta dos filhos, do cuidado, é mais do que antes. Porque antes trabalhava e vinha fazer depois, agora ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem sofrimento mental aí colocado, tem adoecimento mental, tem adoecimento físico, psicológico, né, que a gente não pode deixar de analisar nesse momento. Portanto, a face da pandemia para as mulheres pobres e negras é uma face do total abandono no nosso país. É uma face da barbárie que estamos vivendo nós, mulheres, nesse momento no país. E aí não dá para dizer que todas nós, mesmo que não estejamos em condições igualitárias, de desigualdade no meio entre, mesmo nós, entre as mulheres, nós conseguimos perceber que existem umas que estão em situações muito mais difíceis. É óbvio que a gente não acha que isso é obra da sorte ou obra deste governo somente. Tem também uma história, mesmo que esse governo tenha aprofundado tudo isso, né? E a pandemia tem colocado isso no centro da questão. Gostou do programa de hoje? Então não deixe de conferir a nossa playlist TV Elas por Elas Formação no nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os episódios exibidos hoje e muito mais conteúdo. Também não deixe de conferir o nosso podcast no Spotify. Siga a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres realizadas pelo PT. Eu espero vocês semana que vem.